O que Francis Bacon, filósofo inglês do século XVII, disse sobre a leitura em geral, aplica-se com peculiar relevância à Bíblia. Alguns livros, afirmou ele, devem ser provados, outros devem ser engolidos e alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Isto é, alguns livros devem ser lidos apenas em partes, outros para serem lidos, mas não curiosamente, e alguns poucos para serem lidos inteiramente com diligência e atenção. A Bíblia pertence ao último grupo e deve ser lida com diligência, atenção e, eu acrescentaria, com oração. Muitos cristãos acham grande valor na leitura da Bíblia porque acreditam que o livro foi dado pela inspiração de Deus. Mas você já se perguntou quem decidiu que livros devem ser incluídos na coleção que nós referimos como a Bíblia? E quanto a certos livros que são mencionados nas Escrituras, mas não compreendem a Bíblia que temos em nossas mãos? Por exemplo, o livro mencionado em Números. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Números 21, 14. A canonização, termo dado ao processo pelo qual os livros foram incluídos ou excluídos da Bíblia, é uma palavra derivada do vocábulo grego canon, cujo significado básico é o de uma regra. Por esta razão, às vezes os livros incluídos em nossa Bíblia são chamados de livros canônicos, embora a canonização trate de mais do que uma mera lista de livros. A nossa compreensão do cânon e do texto baseia-se na clara compreensão da inspiração. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores em períodos diferentes, o contexto histórico diferente também, permaneceu ativamente envolvido na conservação e transição da Escritura. Parece claro que o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento eram auto-autenticados. Sua autoridade não se baseia no fato de que alguém, seja um indivíduo importante ou uma autoridade eclesiástica, os inclua no cânon, mas que eles foram reconhecidos por sua comunidade religiosa como tendo autoridade por causa de sua origem divina e, como resultado, foram incluídos no cânone. Que é um livro canônico é devido à inspiração divina. Como se saber se canônico é devido a um processo de reconhecimento humano? Foi um livro, primeiro, escrito por um porta-voz de Deus, segundo, que foi confirmado por um ato de Deus, terceiro, disse a verdade, quarto, no poder de Deus e quinto, foi aceito pelo povo de Deus. Se um livro claramente tinha a primeira marca, a canonicidade era frequentemente assumida. Os contemporâneos de um profeta ou apóstolo fizeram a confirmação inicial. Mais tarde, os pais da igreja resolveram uma profusão de literatura religiosa para reconhecer oficialmente quais foram divinamente inspirados na maneira como Paulo fala em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aparentemente, no final do V século e início do IV século a.C., o cânone do Antigo Testamento havia sido amplamente determinado, com apenas alguns livros ainda estando sendo discutidos entre círculos judaicos. Jesus e os apóstolos entenderam a Escritura como a testemunha definitiva conhecida do judaísmo do período. Os livros do Antigo Testamento carregavam suas próprias credenciais autoritárias em virtude dos escritores que inequivocamente declararam que o que eles disseram e escreveram era de Deus. Os livros do Novo Testamento tinham autoridade imediata, como fielmente testemunhando os eventos e o significado da ação de Deus por meio de Cristo. Em geral, este processo canônico foi concluído no segundo século depois de Cristo, embora a discussão continuada surja em escritos patrísticos. O cânon, assim como a escritura propriamente dita, não se baseia na tradição, mas sim na fala e preservação autoritativa de Deus. Outro ponto interessante a ter em mente
é que católicos e protestantes discordam sobre o número exato de livros que pertencem às escrituras do Antigo Testamento. A disputa entre eles é em torno de 7 livros, conhecidos como apócrifos. São eles 1º e 2º Macabeus, Siríaco ou Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque, Tobias e Judite, além de algumas poucas adições aos livros de Daniel e Esther. Em grande parte, os apócrifos foram rejeitados por falta de autenticidade, uma vez que nem Jesus nem os apóstolos fazem qualquer referência aos livros apócrifos. A maioria dos cristãos considerou sua autoridade como secundária à dos 39 livros do Antigo Testamento. As autoridades dos judeus e os primeiros pais cristãos rejeitaram ou consideraram de segunda categoria esses livros, porque tinham imprecisões históricas e até algumas incongruências morais. Os reformadores rejeitaram alguns por causa do que eles consideravam ser ensinamentos heréticos, como orar pelos mortos, o que 2 Macabeus 12:45 recomenda. O apóstolo João exortou veementemente que toda suposta verdade deve ser testada pela norma conhecida antes de ser recebida. 1 João 4, 1-6. Amados irmãos, a Bíblia que está disponível para você e para mim é o resultado da obra do Espírito Santo. Deus está por trás do seu livro. Deus preserva e cuida de sua mensagem para que você possa conhecê-lo pessoalmente. Aceite o livro de Deus para a sua vida e descubra as bênçãos que estão reservadas para você. Vamos orar. Senhor, nossa oração hoje é para agradecer pela palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Que bênção termos acesso a essa coleção de livros inspirados e maravilhosos. É uma bênção também entender que esses 66 livros que formam a Bíblia são as escrituras do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Oramos, agradecidos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, até a próxima semana. E lembre-se, não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro escrito para mostrar o caminho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E não se esqueça que a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela, à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele pela oração e pelo estudo da palavra.